Jesus não se esquiva do sofrimento, se tornou comum no nosso mundo de violência. E justificar a ausência da mãe Marina do Candomblé, que teve um problema de saúde. E ser exemplo para toda a humanidade, o qual nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Ó Deus nosso, faça-nos seguidores sinceros de Jesus, o Cristo nascido de forma milagrosa pelo sopro do Criador no ventre de Maria, a pura, o qual tem nos ensinado a estar ao lado do oprimido, do enfraquecido e do destituído, contra os opressores, os arrogantes e os hipócritas. Ó Deus nosso, fortaleça nossos corações frente às atrocidades, para que continuemos seguindo os ensinamentos da paz, compaixão e respeito, e continuemos seguindo os passos do diálogo e da misericórdia transmitidos por seus mensageiros, dentre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Que sua paz esteja com todos eles. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, apoiar hoje o povo de Gaza, além de uma obrigação religiosa para todos os crentes de todas as religiões, é uma questão humanitária e, portanto, universal. Oremos pelas crianças de Gaza, e denunciemos a violência e supliquemos pela paz em Jerusalém e em toda a Palestina. Deus nosso, aceite nossas súplicas e nossos esforços. Amém. O diálogo entre os membros de diversas religiões constitui um instrumento importante para colaborar com todas as comunidades religiosas para o bem comum. A própria Igreja nada rejeita do que nossas religiões existe de verdadeiro e santo. A paz é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, um projeto a realizar, nunca totalmente cumprido. São João Paulo II: é preciso, antes de mais nada, proporcionar à paz outras armas, que não aquelas que se destinam a matar e a exterminar a humanidade. O Papa Francisco pede para que Jerusalém seja cidade de paz, aberta a todos. Que Jerusalém seja verdadeiramente a cidade da paz, que resplandeça plenamente sua identidade e seu caráter sagrado, seu valor universal, religioso e cultural, como tesouro para toda a humanidade. Que judeus, cristãos e muçulmanos não utilizem o nome de Jesus para justificar a violência, disse o Papa. Para todos nós, a Jerusalém, lugar de encontro entre as muitas etnias, é aqui. Que Foz do Iguaçu seja para todos a cidade da paz, fruto da convivência fraterna dos povos que aqui vivem. A paz tão desejada começa aqui, dentro de você, na sua família e na nossa cidade.
assim seja. Vamos veicular através das nossas palavras, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, aquilo que seja mais adequado para que possamos contribuir na melhoria do mundo. Nós acreditamos muito em eventos deste quilate, em que a gente vai colocando tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente a favor. É muito importante que nós estabeleçamos essa união entre nós, sejamos mais próximos, que olhemos para o outro com mais simpatia, com mais ternura, e cuidemos muito da nossa higiene mental e espiritual, a fim de que isso possa transpor os limites da nossa personalidade e que isso possa ir muito mais à frente, nos envolvendo, nos ajudando, servindo de estímulo, de bem-querer a todas as criaturas. Dentro da nossa visão, da doutrina espírita, que é uma doutrina também cristocêntrica, a base de toda a doutrina espírita é a moral do Cristo. Ele nos pede que nós nos amemos uns aos outros. Jesus não veio ao mundo para nos pedir para correr uma maratona, para subir o Everest, fazer coisas. Não, amemos uns aos outros, queiramos bem. Esse é o propósito mais fundamental. Nós estamos felizes de termos sido convidados a estarmos aqui junto com todos os amigos, prestando essa solidariedade, tendo este carinho, essa ternura que nós precisamos e que cada criatura. As regiões mais famosas do mundo, que é a região trinacional, que mais uma vez dá uma demonstração de maturidade religiosa e espiritual ao mundo, mostrando que é possível conviver nações, etnias, com crenças e ideologias diferentes, sem que haja conflitos e guerras. Uma das passagens registrada no Novo Testamento está no livro do apóstolo João, e que é uma fala do nosso mestre, a quem nós aprendemos a amar a cada dia, Jesus Cristo, que disse: eu deixo a paz a vocês. A minha paz dou a cada um de vocês. Não a dou como o mundo tem dado. Não se perturbe o vosso coração, não tenha medo. Uma outra expressão que Jesus registrou está no livro de Mateus. Diz: bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Poderíamos falar um pouco sobre essa passagem, dizendo de que os que estão aqui nessa manhã são bem-aventurados. Aqui para falar sobre a paz em Gaza, mas eu vou falar sobre a paz em Mosul, a cidade do Iraque que infelizmente a comunidade cristã que está sofrendo está crucificada diariamente. A mídia infelizmente está ignorando este ato genocídio de alguns fundamentalistas, ignorantes muçulmanos, entre duas aspas, que estão expulsando, estão também ofendendo, estão também matando muitas pessoas cristãs na cidade de Mosul. Também devemos estar aqui para pedir a paz, para também chamar a toda a comunidade internacional para ter um ato para impedir esse tipo de crime, esse tipo de genocídio que está sendo na cidade de Mosul. Nós devemos ser justos. Nossos profetas, nosso Senhor, nosso Criador, Deus Altíssimo, nos ensinou a ser justo. Não diferenciamos entre este e este. Nós devemos ser do lado do oprimido. Nosso imã, nosso mestre, o imã Ali, a paz esteja com ele diz que sejam ao lado dos oprimidos de qualquer parte do mundo, e estejam recusando a quem está injusto em qualquer parte do mundo. Nós devemos ser desta qualidade na nossa vida. A paz, na realidade, deve ter uma visão aberta, deve ter uma sinceridade, deve ter também um ato. O ato nasce de si mesmo,
e depois da nossa família, depois da nossa comunidade e depois para o mundo inteiro. A paz, como diz o mesmo Imam Ali, diz que tirar o ódio dos outros tem que tirar o ódio de si mesmo. Nós devemos tirar nosso ódio antes de pedir aos outros tirar os ódios. O que está acontecendo em Gaza não é a primeira vez. Há 80 anos o povo palestino está sofrendo. O povo palestino está pedindo seus direitos de viver de uma maneira digna, de viver de uma maneira independente. Mas infelizmente a sociedade internacional, desde a ONU, são eles os que não estão realizando o que deve ser realizado para garantir a paz e a harmonia e a justiça na terra da Palestina. Na terra do nosso profeta Jesus, a paz esteja com ele. Da terra de todos os profetas, da terra de todos os devotos, da terra de todas as pessoas modestas, das pessoas puras. A Palestina não merece assim. A Palestina merece ser um bom exemplo para a convivência de todas as religiões, judaica, cristã e também islâmica, muçulmana. Nós observamos esta convivência antes que foi invadida a terra palestina pelos os ingleses. A convivência entre todas as comunidades, nós sentimos um bom exemplo para a terra inteira. Irmãos queridos, estamos aqui com muita dor para as crianças, tanto em Gaza, tanto em Mosul também, tanto em qualquer parte do mundo. Nós devemos estar contra o fanatismo, contra a negação dos outros. Nós devemos estar aqui para demonstrar o nosso lado verdadeiro, nossa semelhança a Deus, quando Deus é misericordioso, é compassivo, é carinhoso e amoroso. A paz esteja com todos vocês e muitas graças, muito obrigado a todas as pessoas que realizaram este ato e também nos convidamos a todos os presentes aqui à noite na nossa sociedade islâmica, Beneficente Islâmica, na Avenida José Maria do Brito, 929. Nós temos também outro ato de solidariedade ao povo palestino, porque esta sexta-feira de cada mês, do mês de Ramadã, mês de jejum de todos os muçulmanos, chamado o Dia de Jerusalém, o Dia Internacional de Jerusalém. Nós devemos preservar este dia, devemos estar ao lado do povo unido na Palestina. A paz esteja com todos vocês.